eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tenha teor o quê? Profético. Amém? Nós temos olhos para aquilo que é o invisível a nosso respeito, aquilo que a gente não está percebendo e que vai determinar a nossa vocação, em vez de determinar as nossas atividades. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O diabo não vai corromper você, instruindo você a fazer uma coisa errada. O diabo não precisa instruir você a fazer uma coisa errada. Mas ele vai tentar você a dessignificar o seu certo. Amém? Quando o diabo apareceu no deserto para falar com Jesus, ele não incitou Jesus a fazer um errado. Ele estava incitando Jesus a usar tudo que Jesus tinha como dom para cumprir o propósito, para satisfazer uma necessidade. Por que você não usa o seu poder para provar que você é filho de Deus? Por que você não usa a sua liturgia para ter o que você merece? E por que você não usa o seu tempo de oração para pedir proteção para Deus? Olha o que nós estamos fazendo hoje em dia. Nós estamos gastando 100% do nosso poder para satisfazer uma necessidade. Nós estamos desenvolvendo liturgias para alcançar um interesse. E nós estamos usando o nosso tempo de oração para pedir de Deus o quê? Proteção e não revelação do seu propósito. O que está morrendo? O profeta. E é pela falta do profeta que as cidades estão em desespero. Por isso, deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração aqui. Quando Paulo fala sobre isso aos romanos, ele diz assim, olha, o mundo à nossa volta está gemendo à espera de que os filhos de Deus se revelem. Então, num certo sentido, já vou adiantar, você não está aqui em resposta às suas orações. Você não veio para cá para suas orações serem respondidas. Você está aqui porque o seu pai, ouvindo o clamor de um povo que fala com Deus, procurou um dos seus filhos para trazer ele aqui para fazer a sua vontade. Amém, Antônio? Glória a Deus, irmão. Aleluia. E aí eu quero ler um texto com vocês, lá em Efésios, capítulo 4. E aqui em Efésios, capítulo 4, diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça, 4:7, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão também que tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como meninos, levados por um lado para o outro pelos ventos de toda doutrina, nem jogados de cá para lá pelo vento de doutrina ou pela astúcia da esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas ligaduras, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Seguinte, amados, quando Jesus falou para os seus discípulos, vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Ele falou isso em Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria, Ásia, Éfeso, até chegar nos confins da terra. Amém? Essa trajetória da igreja, de Jerusalém até os confins da terra, era para formar a pessoa. Então, tudo que Cristo estava fazendo é colocar a gente numa caminhada
para formar a pessoa completa. Onde estava o Brasil quando Jesus disse até os confins da terra? Onde, amado? Nós estávamos no ponto extremo dessa trajetória. Amém? Então, se essa trajetória era para formar uma pessoa completa, essa pessoa encontraria as condições plenas de ser alguém completo no extremo da distância que vai de Jerusalém, como realidade religiosa, até os confins da terra, como realidade espiritual. Mais ou menos como o rio de Deus. O rio de Deus é raso, perto do trono, depois ele se torna onde? Profundo, quanto maior é a distância. Então, isso quer dizer que, se você for caminhando no rio de Deus, você vai chegar num nível tal de profundidade que você não é mais uma pessoa ocupada com o quê? Com proteção. Você não é alguém que está em busca de referências de proteção. Então, quando eu era raso lá no começo da igreja, como pessoa, e agora você vai entender a igreja como uma pessoa. Entenda de uma vez por todas a igreja como uma pessoa sendo formada, e não como um ministério sendo estabelecido. A igreja não é um ministério sendo estabelecido, a igreja é uma pessoa sendo formada. Amém, irmãos? Então, isso quer dizer o seguinte, que toda forma de ansiedade em relação à igreja é pecado. Então, quando eu sou a igreja de Cristo e estou ansioso em relação ao meu futuro, eu estou vivendo o pecado da incredulidade. Porque a igreja é um mistério de Deus oculto na eternidade para ser revelado agora nos últimos dias. Amém, irmãos? Então, a igreja depende zero do nosso desempenho. A igreja depende zero da nossa capacidade, da nossa estrutura ou da nossa metodologia. Tudo que Deus permite na vida da igreja é para formar a pessoa. Ainda que a igreja use a estratégia correta ou a estratégia errada, para que ela não viva a presunção de que ela se tornou a igreja a partir daquilo que ela fez de certo para receber o salário que ela merece a partir do seu desempenho. Aleluia, irmão. Amém? Por isso que na parábola de um pai que tinha 2 filhos, aquela parábola do pai que tinha 2 filhos não era para falar do filho mais novo. A parábola do pai que tinha 2 filhos era para falar do filho mais velho. Porque quem estava com um problema grave mesmo e nem conversando com o pai resolveu, é o filho mais velho. O filho mais novo, às vezes você está preocupado com a pessoa fazer muita coisa errada, é o seguinte, o filho mais novo, ele se converteu tomando conta de um chiqueiro, sem nenhuma campanha evangelística, sem nenhum folheto, sem nenhuma reunião de oração, sem nenhum missionário. Ele estava lá comendo lavagem, o Espírito veio sobre ele, ele caiu em si, lembrou do seu pai. Só presta atenção no que eu estou te falando aqui. Só que a hora que esse filho mais novo se arrependeu e voltou para encontrar com seu pai, ele veio com um pensamento baseado em tudo errado que ele fez. Baseado em tudo errado que ele fez, ele pensou o seguinte, eu fiz tudo errado, eu não mereço nada, então eu vou chegar lá convertido e vou falar para meu pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. E qual foi a única parte da oração que o pai não deixou ele fazer? Você vai lá olhar o texto e o pai interrompe a oração dele e não deixa ele fazer qual parte? Trata-me como um dos teus empregados. Então, quando uma pessoa faz tudo errado, há uma tendência dele achar que a vida dele estava atrapalhada por causa do tudo errado que ele fez. Então, no arrependimento, ele fazia tudo errado, agora ele vai ser recebido e vai ser penalizado, porque agora ele está penalizado por um tudo certo. Só que o problema é que o filho mais velho que estava lá estava com dificuldade exatamente porque ele tinha feito o tudo certo. E tendo feito tudo certo, ele era até capaz de reconhecer o pai, mas ele não era capaz de reconhecer quem? O seu irmão. E não sendo capaz de reconhecer o irmão, ele até vivia no mesmo ambiente. Mas como mulher samaritana, ele tinha uma dificuldade de relacionamento cultural. Porque ele tinha uma dificuldade não com o quê? Ele tinha uma dificuldade com onde e quem.
Ele sabia que Deus, o Pai, queria trazer ele para um monte, mas ele não queria se sujeitar a ter que se relacionar com quem? Está fazendo algum sentido para você, não, irmão? E por que eles estavam tendo dificuldade de ter um relacionamento quem? Porque ambos estavam dominados de um pensamento escravo. Um do pensamento escravo, eu fiz tudo errado, agora tem que ser penalizado, e o outro, um pensamento escravo, eu fiz tudo certo e por isso eu mereço. Mas ambos têm o mesmo que é? Pensamento. Apesar de morar na mesma casa, eles não conhecem o Pai. Aleluia, irmão. Então, só existem dois tipos de pensamento no mundo. Ou você pensa como um escravo, ou você pensa como um filho. Existem infinitas formas de pensar, mas só existem dois tipos de pensamento. Você pode pensar de infinitas maneiras, mas você precisa avaliar qual é a origem do seu pensamento. Você está pensando como escravo e por isso você sofre ou merece o resultado que você fez, ou você pensa como um filho e assume a responsabilidade de quem você é, independentemente do que você possa fazer. E essa era a crise que o pai tinha lá e que ele queria curar a gente. Por isso que quando um filho vem lá, mesmo tendo feito tudo errado, a primeira coisa que o pai fez foi colocar nele uma estola de filho, colocou nele a roupa de filho, colocou um anel no dedo e colocou sandália nos pés. Então, é pela sua identidade, pela sua natureza, e não pela sua competência, nem pelo seu serviço. Amém? O mundo velho, quando a igreja sai de Jerusalém, ela vai desenvolvendo a pessoa. No desenvolvimento da pessoa, ela vem por terra, né? Ela vem atravessando lá Jerusalém, Judéia, Samaria, Éfeso, Ásia, Europa. O mundo velho. Quando esse mundo velho entra em falência, em colapso, em todos os aspectos, ele entrou em colapso religioso, entrou em colapso moral, que é mais ou menos na Idade Média, por volta do ano o quê? 1500. É exatamente nesse período que o mundo antigo faz a travessia do último oceano para conhecer o quê? Os confins da Terra. Então, nesse sentido, a cultura americana e a cultura brasileira não têm uma perspectiva hierárquica de pai para filho. Tem uma perspectiva o quê? Familiar de dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Sim ou não? Não. Historicamente é o que aconteceu. Agora, o mais chocante disso é que nesse período em que a igreja está vivendo uma busca de ressignificação, porque o que aconteceu no ano 1500? A reforma protestante. Ou seja, os descobrimentos aconteceram simultaneamente à reforma. O mundo estava vivendo um período de reforma e procurando um novo mundo. Amém, amados? Por isso que quando a gente foi encontrado lá, a gente foi batizado de quê? De novo mundo. Amém? Tanto é que muita gente achava que a Europa tinha descoberto o jardim do Éden, porque lá todo mundo vivia num jardim e andava pelado, sem ter vergonha. Então, o último lugar que todo mundo viu um jardim que o povo andava pelado, sem ter vergonha, foi no Éden. Então, os jesuítas escreveram dizendo que provavelmente eles tinham descoberto isso. Não é à toa que a nossa primeira capital foi chamada de quê? Cidade de São Salvador, Bahia de Todos os Santos. Porque a gente foi descoberto numa Páscoa. A primeira terra vista do Brasil foi chamada de Monte da Páscoa. Porque havia uma ideia de que nós estávamos lá nessa possibilidade. Amém? E esse Monte Pascoal havia a ideia de que pudesse ser um novo mundo. Só que, coincidentemente a isso,
A partir do momento que a Europa está vivendo os benefícios da reforma e vivendo um progresso social e industrial, eles precisavam de quê para continuar fazendo os seus cultos? Escravos. Então, por incrível que pareça, a reforma protestante coincide com os novos descobrimentos, mas, ao mesmo tempo, a reforma protestante coincide com o período da escravidão. E os países que foram protagonistas da escravidão eram os países reformados. A Inglaterra, a França, a Alemanha, a Holanda. Eram países protestantes. E qual era um dos lugares para onde a maioria dos escravos foram levados? O Brasil. Foram tirados da África mais de 50 milhões de africanos para serem negociados no Brasil, para chegar lá só 5 milhões em 400 anos de escravatura. Então, nós temos na nossa cultura uma mentalidade escrava muito forte. Muito forte. Tanto é que nós somos, no mundo, o único povo que se autodenomina de uma atividade. Porque eiro não é identidade. Eiro é atividade. Pedreiro, marceneiro, carpinteiro. Porque brasileiro não era uma identidade. Brasileiro era uma atividade de quem deixava a Europa para passar um tempo fazendo um serviço, para se dar bem, para depois voltar para o país de origem. Todos os outros países do mundo chamam a gente por uma identidade. Brazilian, brasileño. Mas a gente se chama de uma atividade. Então, em tese, a gente tinha que chamar o brasilino, o brasilano, o brasilês, o brasileno. Mas nunca o quê? Brasileiro. E agora eu queria pedir que eles projetassem uma imagem aqui para a gente entender a gravidade do que está acontecendo. Coloque para nós a bandeira do Brasil. Pronto. Essa é a bandeira do Brasil. Essa bandeira, ela foi determinada como bandeira nacional no ano de 1889, por ocasião da proclamação da República, quando o Brasil estava proclamando, num certo sentido, efetivamente, a ideia da sua libertação de uma condição o quê? Imperial. E aí, para fazer essa bandeira, eles determinaram que essas estrelas que estão colocadas aí deveriam ser a imagem real do céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889. Então, isso aí é como se fosse uma imagem real do dia em que a República foi proclamada. Agora, talvez você nunca reparou que essa imagem ela está invertida. Porque quando você olha para o céu, aquela estrelinha lá na lateral do cruzeiro, ela está do outro lado. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro contando histórias para vocês de algumas coisas relacionadas à natureza e à vocação do povo brasileiro e da nossa igreja. A gente entender isso como uma vocação histórica, um lugar que a gente ocupa na história. Mas como a gente não está consciente da nossa vocação enquanto nação, a gente está se ocupando de trabalhar para ter o que a gente ainda não tem, em vez de trabalhar segundo a convicção de quem nós já somos. E com isso nós estamos matando quem? Os profetas. Porque estamos ensinando eles a pensar como o quê? E não como filhos. Então agora, presta atenção no que está lá. Essa imagem aí, ela está invertida. Vale dizer também que a figura central da nossa bandeira é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é a única constelação no céu do planeta Terra que tem nome cristão.
Todas as outras constelações têm nomes de entidades ou figuras da mitologia grega. A única constelação que tem nome de cruz é o Cruzeiro do Sul. E por que ele chama Cruzeiro do Sul? Porque até o primeiro século, presta atenção nisso, até o primeiro século ele podia ser visto na parte sul do Oriente Médio. Turquia, entre o início da Europa, Ásia e Oriente Médio. Mas a partir do primeiro século, com a ligeira rotação da Terra, o Cruzeiro do Sul deixou de ser uma referência no céu do hemisfério norte, passando a ser uma referência exclusiva do hemisfério sul. E aí, a hora que rebateram isso aí invertido, não foi porque alguém se distraiu. Está escrito na Constituição brasileira que a bandeira deveria ser colocada invertida para que todo cidadão brasileiro, ao olhar para a bandeira, fosse inspirado a pensar como alguém que vê do alto para baixo, e não como alguém que vê de baixo para cima. Tá bom, Antônio? Há uma intencionalidade na nossa bandeira que todo brasileiro pensasse como alguém que pode descer e não como alguém que precisa subir. Quem precisa subir é Babilônia. Quem pode descer é a Nova Jerusalém. A cidade de Deus não é uma cidade que sobe como quem quer alcançar Deus. A cidade de Deus é uma cidade que desce como quem quer alcançar os homens. A cidade que sobe é a cidade dos escravos, que estão fazendo tudo para ter o que merecem da parte de Deus. A cidade de Deus com os homens é aquela que desce para que, através dos seus filhos, toda a virtude de Deus seja revelada aos homens. Então, você está aqui para ter a cidade que você merece? Ou você está aqui para ser o representante da cidade que desce e que o povo precisa? Você está aqui como alguém que definitivamente veio para descer, ou você está aqui como alguém que ainda tem expectativa de subir? Porque quando Deus falou para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, porque ele já era uma bênção, Deus não prometeu abençoar Abraão. Deus garantiu que Abraão seria o quê? Uma bênção. Uma bênção para quê? Para todas as famílias da terra. E para isso Deus daria para ele o quê? Um escravo ascendente? Não, um filho descendente. Então, Deus revela a sua virtude através da sua descendência, e não através de uma ascendência. Por isso que Jesus é aquele que subiu, porque ele é primeiro aquele que desceu. Você não vai conseguir discernir tudo que Deus tem para a sua vida enquanto você estiver pensando em primeiro subir. Porque quem está pensando em primeiro subir ainda está pensando como que é? Escravo. Por isso que o diabo confundiu a gente, não mandando a gente fazer a coisa errada, mas incitando a gente a dessignificar o que a gente fez. Porque ele disse, no dia em que você fizer, então você será. Sendo que Deus tinha dito, faça tudo conforme quem você é. Então, quem trabalha, trabalha para revelar o que é. Quem procura emprego, procura serviço para ter o que não tem. Então, Deus não tem filhos empregados. Deus só tem filhos o quê? Trabalhadores. Quando às vezes algum irmão chega para mim pedindo para me ajudar ele a arrumar um emprego, eu falo assim, para arrumar emprego você fala com o capeta. Porque quem gosta de arrumar emprego para os outros é o capeta. O capeta sabe tudo de emprego. Porque ele não sabe nada de quê? Trabalho. Trabalho é tudo aquilo que você faz espontaneamente para, ao fim, poder revelar tudo que você é. E não movido de alguma carência para ter o que você ainda não tem. Então, você está aqui para ser um trabalhador?
Então, se tinha alguém que não precisava trabalhar para ter o que tem, é o nosso pai. No entanto, ele é trabalhador. Então, por que Deus é trabalhador? Porque ele quer receber o resultado que a gente faz para ele? Não, é porque através do trabalho ele vai nos ensinar a ser exatamente como ele. E se Deus não nos chamar para o trabalho com a certeza de que é para ser como ele vai ter que prometer salário. Prometer salário é coisa para criança, porque é a criança que faz tudo se tiver a garantia de algum benefício. Mas agora que eu sou adulto, eu deixei de pensar como criança, porque enquanto eu era criança, em nada eu era diferente de um servo. Então é o seguinte, eu só vou saber que eu alcancei a perfeita maturidade para cumprir o propósito de Deus quando eu deixar de fazer alguma coisa para receber aquilo que eu acho que mereço. E começar a fazer todas as coisas na certeza de que eu estou assumindo a responsabilidade que confere a mim assumir, como alguém que pensa como quem pode descer. Amém? Vou te falar uma coisa sobre essa nação, para você entender o grande desafio que cada brasileiro vive quando chega aqui. A nação americana ela foi formada a partir de um conflito de pai e filho. Porque quando ela quis a sua emancipação, o pai dela veio como quem queria matá-la. Uma nação ferida no reconhecimento do trabalho que ela realizou. Por isso você vai observar que na cultura americana, o símbolo da cultura americana é um tio, não é um pai. É o tio Sam. No metaverso Disney, que é onde vocês estão aqui, não existe uma figura paterna. É o tio Patinhas, é o tio Donald, é o tio Mickey, cuidando de sobrinhos que ninguém sabe quem é o pai. De relacionamentos que nunca se consolidam. O Mickey está enrolando a Minnie até hoje, não casa e continua sendo tio. O Donald já perdeu as contas. O único pai que tem no metaverso Disney é um pateta. Que cuida de um filho que ninguém sabe quem é a mãe. Como um pateta. E, aliás, cachorro é a única raça de animal no mundo que uma cadela pode engravidar de mais de um filho na mesma barriga. E aí você pode ir viajando. E a figura brasileira no metaverso Disney é um carioca de camisa listrada, que é um papagaio, para ter certeza que ele não vai errar naquilo que ele repete. E que leva a vida na boa. Não existe um herói americano que tem pai. Hulk não tem pai, Homem-Aranha não tem pai, Super-Homem não tem pai, Mulher Maravilha muito menos, Batman não tem pai, Capitão América não tem pai. O único que tem pai, mas vive um conflito com ele, é o Homem de Ferro, porque detesta o pai, porque ele era traficante de arma. É uma sociedade com crise de quê? De paternidade, sem nenhum problema com desempenho. Não existe problema aqui em reconhecer o mérito, mas é muito difícil conhecer a relação. Então você não veio aqui para ser refém do mérito, mas para trazer aquilo que pode reconciliar o filho mais velho com seu pai. Porque quando chegar ao fim, o mais novo vai pegar na mão do mais velho e vai levar ele aonde ele não quer. Então, talvez você ache que você veio para cá para prestar um serviço de excelência. E talvez, prestando esse serviço de excelência, você veio aqui para entrar na casa das pessoas e reconciliá-las
consigo próprias. Porque boa parte das pessoas com quem você trabalha aqui estão órfãos de família. Eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aqui, a maioria de vocês trabalha, às vezes, para alguns americanos que já estão com mais de 60 anos de idade ou 70. E uma coisa comum entre eles é que eles não têm mais o quê? Filhos. E se você estivesse aqui para ser para eles os filhos que eles não têm? Amém? E para que você possa, através da relação com eles, apresentar para os seus filhos os avós que eles já não têm. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Que talvez a nossa vocação aqui é muito mais relacional do que de desempenho. E às vezes nós estamos aqui numa árdua tarefa de provar que nós estamos aqui pela excelência do que a gente faz. E não pela convicção e consciência de quem a gente é. Não para finalmente ter o que a gente não tem, mas dentro desse ambiente conseguir expressar tudo que nós já somos. Então eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus coloca sobre você hoje capa de filho, anel de filho, sandália de filho, para que você não entre mais em nenhum ambiente pensando que você é um prestador de serviço. Você não está aqui como quem precisa subir. Você está aqui porque Deus entendeu que você podia descer. Não é pelo que você vai conquistar, é pelo que você tem para oferecer. E talvez agora faça sentido para você por que tanta gente sofreu para chegar aqui. Porque naquilo que você sofreu, você foi o quê? Consolado. Então agora você tem todos os elementos para quê? Para consolar. Você tem a autoridade do consolo. Você tem a autoridade dos afetos. Glória a Deus. Que o Senhor fortaleça seu coração. Que o Senhor te renove essa manhã. Que você receba nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, um batismo. Que você receba nessa noite um batismo do Espírito. E às vezes as pessoas pensam que o batismo do Espírito é para trazer poder. E não é. O batismo do Espírito é para dizer no seu coração: você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. O batismo do Espírito Santo não é para te dar poder, quem precisa de poder é escravo. O batismo do Espírito Santo é para te dar a convicção de quem você é. Para que você nunca mais faça coisa alguma na expectativa do que você tem para receber, mas que você entregue todas as coisas na perspectiva de onde você veio. A igreja começou a ensinar as pessoas que o Evangelho é para a gente ir para o céu. Não, amado, o Evangelho é para a gente ter certeza que é de lá que a gente veio. E como a gente veio de lá, quando a gente terminar o nosso trabalho aqui, é para lá que a gente volta. Então, o céu nunca foi lugar de ir. Quem sempre acreditou que pelo serviço ele ia entrar no céu foi o capeta. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Sabe quem era o ISO 9000 do céu? Sabe quem era o ISO 9000 do céu? Satanás, Lúcifer. Lúcifer era o padrão de serviço. Tudo que era serviço a ser prestado no céu passava na escrivaninha do Lúcifer e ele tinha que dar um aceite. Então, quem tinha o carimbo do padrão das obras celestiais era Lúcifer, porque ele tinha um sinete da perfeição. Quem dizia que alguma coisa no céu estava feita de acordo com os padrões celestiais era quem? E sabe o que ele fez de uma hora para outra virar diabo? Não foi porque ele fez uma coisa errada, é porque ele colocou preço no que ele fazia. Vou repetir. Sabe o que fez Lúcifer virar diabo? Não é porque ele fez alguma coisa errada no céu. É porque ele colocou preço no que ele fazia. E foi por causa da multidão do seu comércio que ele virou diabo. O diabo nunca vai induzir você a fazer uma coisa errada. Coisas erradas os ignorantes fazem. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas ele vai fazer com que você dessignifique o seu conhecimento, fazendo isso em favor de você mesmo e não para cumprir um propósito.
Em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre cada filho e filha do Senhor nesse lugar. Espírito Santo do Senhor, batiza cada um aqui nesse lugar como filho eterno do Senhor, testificando no nosso coração que nós somos os teus filhos, gerados na eternidade para cumprir o teu propósito. Que cada homem e mulher nesse lugar aqui não perca mais tempo pedindo que o Senhor o abençoe, mas que todos nós possamos nos dedicar a buscar no Senhor a percepção, a sensibilidade de qual é a tua vontade para cada um de nós nesse lugar, para que a tua vontade seja revelada através de cada um de seus filhos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.